Agora nós vamos conhecer o material que será utilizado por você e seus alunos em sala de aula. Uma chave que só você vai ter e que eu te estimulo a estudar bastante é o famoso Manual do Facilitador. Esse Manual do Facilitador, ele tem tudo o que você precisa para fazer a sua aula fluir com todos os detalhes do método, com dicas, com direções, com projeções, não é? Nós temos aqui, desde o começo, incentivo, a parte teórica sobre o adulto não alfabetizado, essa primeira parte que nós discutimos, né? O que é educação de jovens e adultos, quais são as chaves teóricas, nossos marcos teóricos, como eles aprendem. É um material riquíssimo que vocês devem folhear, ler, consumir esse material, e isso vai lhes ajudar muito no decorrer do curso, ok? Aqui tem as regras do bom facilitador e apresenta todo o material que você vai ver. Existe uma legenda, vocês vão perceber que em cada lição existe uma legenda em iconografias, e essa legenda de iconografia está toda aqui para você saber exatamente o que fazer em cada página, em cada momento. Ou seja, é um material riquíssimo e que você pode utilizar de forma ininterrupta, não é? Estudar, aprofundar, ler, reler, para você conhecer bem e se tornar um facilitador cada vez melhor. Já apresentamos o Manual do Facilitador para vocês. Agora apresentaremos os livros dos seus alunos. Ele é composto por 4 livros. O Preparemo-nos, que é o módulo mais básico e inicial, que vamos ver em sequência. O módulo 1, depois ainda haverá um módulo 2, que é um aprofundamento dentro da alfabetização. O módulo de Matemática e Raciocínio Lógico. E, por fim, um material de auxílio chamado ficheiro, que vocês vão ver ao final desse curso como utilizar. O primeiro livro que nós vamos ver é o módulo de preparação, o Preparemo-nos. Nesse, seu aluno vai começar a se familiarizar com as primeiras letras, as chamadas vogais. Por exemplo, na primeira lição do módulo Preparemos, nós temos a lição Educação. Lembre-se, o método Ibrahima não se preocupa apenas em ler a palavra educação, mas dentro desse módulo você perceberá que você poderá interagir com seus alunos, trazer eles para uma conscientização. Não é apenas dizer, vamos ler educação. Nós vamos falar hoje sobre educação. Eles vão poder dar a opinião deles, a visão deles sobre a educação. Por isso que no módulo do Preparemos, a primeira parte do Preparemos, vocês têm esses ícones aqui que tem pelo menos uns 15 minutos aí antes, né, de entrar na leitura propriamente dita, de debate, de discussão, de que você vai poder contar a sua visão, eles vão poder contar da visão deles, sobre, por exemplo, educação. O que é que ele lembra? Como a educação pode te ajudar? Por exemplo, em relação à vida em família, em relação à sua alimentação, em relação à sua saúde, em relação ao seu trabalho, e assim sucessivamente. Veja que momento precioso você vai ter com sua turma antes mesmo de começar a ler, propriamente dito, né? Agora nós vamos para uma aula modelo. Veja como é simples, veja como não tem segredo. Você vai apresentar, através do livro e do livro dos seus alunos, algumas imagens. Vocês se lembram que nós falamos lá atrás que o método é composto entre a visualização, o som, para depois se fazer a leitura? É exatamente isso que esse painel é pensado. Pensa comigo aqui. Você pode fazer assim. Aqui nós temos algumas figuras. Eu tenho uma figura que representa educação. Você vai falar essa palavra. Aqui eu tenho uma figura que representa educação. Você pode estar pensando, por que eu não deixo para eles interpretarem? Lembre-se,
Aqui é necessário que a gente conduza a aula para que o cérebro comece a conectar a palavra educação escrita com a figura ao lado. E a partir do momento que você quebrar essa palavra na letra E, eles vão começar a entender como um alfabeto, como uma palavra é construída. Então vamos lá de novo. Você vai falar, aqui nós temos uma figura que representa educação. Aqui ao lado está escrito a palavra educação. Nesse momento você tapa aqui a palavra educação e fala para eles assim, aqui está escrito a primeira letra da palavra educação, a letra E. Vocês podem ler comigo? É. Nunca falem, repita comigo. Eles não estão lá para repetir. Lembra disso, eles estão lá para ler. A partir do momento que você comanda leia aqui comigo, você já está derrubando algumas barreiras de autoestima, porque todas as vezes que eles se deparavam com essa questão, leia aqui, eles se frustravam. Então, o momento de tapar e falar, aqui nós temos a primeira letra da palavra educação, que é a letra E. Leia comigo, E. E eles vão ler, não dá vácuo. Digam, leiam comigo, E. E eles vão ler, E. Nesse momento, toda a parte neurolinguística está se formando na cabeça deles. E aqui você pode destapar e vir para cá e dizer, leia comigo, leia comigo, leia comigo, leia comigo, Você pode dizer assim, mas aqui está diferente. Se alguns deles perguntarem, mas por que esse é diferente desse é? Isso faz parte do aprendizado. Você vai dar a resposta mais simples que existe. Porque existem dois tipos diferentes de se escrever a letra E, por exemplo. Entendeu? Deixa eu fazer aqui com a figura do olho e vocês vão poder fortalecer mais o método e como fazer o método. Aqui eu tenho a figura de um olho. Digam comigo, olho. Olho, muito bem. Aqui ao lado está escrito a palavra olho. A primeira letra da palavra olho é O. Leia comigo, O. Leiam 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 comigo, O. E assim sucessivamente. Talvez nesse momento vocês estão dizendo, mas será que eles estão lendo? Sim, é o velho mecanicismo que dentro da gente acha que eles não estão lendo. Mas sim, na hora que a gente está conduzindo a leitura com nossa mão, falando, né, o fonema O, associando a uma imagem que eles já conhecem, o cérebro está criando a imagem da letra O. Esse é o segredo do método. Ele é muito simples, mas é muito eficiente. Depois de apresentar o painel para eles, agora nós vamos desenvolver o que foi aprendido. Nesse momento você vai associar a letra E a outras figuras que eles também já conhecem. Então, é uma forma de tarefa. Identificamos as figuras que contêm o som da letra E. E aí você vai pedir para que eles circulem. Tá vendo aqui a iconografia que eu falei? Para circular, aqui está uma orientação para você e para eles, tá? Do que é para fazer, e eles vão dizer, você vai dizer, estrela tem letra E? Aí começa com E, aí eles vão dizer sim, aí você pede para eles circularem. Sapo tem o som E? Não. Então aqui você consegue fazer com todas essas figuras, né? E o elefante, até que eles consigam começar a compreender bem e identificar o som, a letra E, a imagem da letra E. Do mesmo jeito com a letra O, do mesmo jeito com a letra U, que são as três primeiras vogais da primeira lição, não é? Após essa aula de leitura, quando tudo estiver bem consolidado, nós vamos começar a aprender a escrever essas primeiras letras. Então, dentro do próprio livro, em sequência, existe uma orientação para a gente começar a treinar essa escrita. Começa primeiro com um treinamento neurológico, não é? De conseguir fazer o caminho para o ponto. Traços retos, traços circulares,
começar a aprender a usar pauta, começar a escrever dentro de um pequeno tamanho. Lembre-se, muitos deles nunca pegaram num lápis. Muitos sim. Inclusive conseguem escrever pequenas palavras, conseguem escrever seu próprio nome, não é? Então, o interessante aqui é usar isso como um treino, não como aquela coisa infantilizada, tá? Vamos desenhar aqui uns quadradinhos. Não, desenvolva o seu aluno como um adulto. Vamos fazer isso aqui como um treino. Vamos desenvolver nossa escrita. É necessário que a gente pratique, tá certo? Uma observação. Não se preocupe com a forma que eles pegam no lápis. Se eles pegam com a direita, com a esquerda, se eles pegam no lápis assim, 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 assado. Eles vão pegar da forma mais confortável. Você pode dar uma dica. Você pode falar um pouco, olha, eu faço assim. Você pode tentar. Mas a forma com que eles vão fazer é muito particular de cada um, não é isso? Continuamos aqui com exercícios de traços de linha. Tudo isso tem orientação no livro, não é? Várias linhas, X, formas circulares, tá? Mais adiante, então, você vai encontrar as letras que aprendemos lá no início da lição no nosso painel, as 3 vogais. Aqui nós temos o O, nós temos o U e nós temos o E. Repare que as letras não estão na mesma ordem que aprendemos. Essa é a ideia. Por que mecanizar algo que não precisa? Eles vão praticar. A única coisa que eu quero ensinar a vocês é que essa lição tem um modo de fazer também. E esse modo é o seguinte. Tá vendo que aqui tem escrito assim, ó? Praticamos a escrita no ar, no quadro e no livro? Pois bem, no ar, vocês vão colocar-se de costa para os seus alunos e vão dizer o O, por exemplo, ele é feito de forma circular. E você vai deixar bem claro para eles o movimento do O. Depois que você deixar bem claro o movimento do O, você vai pedir para que neste quadro aqui, ó, eles dentro desse Ozão aqui bem grande, eles escrevam e completem. E dentro do O menor também. A partir do momento que eles estão familiarizados com isso aqui, eles partem para a prática do O, do U, por exemplo, que é a mesma coisa. Do U, você vai fazer de costa para eles o U, qual o sentido, não é? O U pequeno, o E grande, tá? E o E pequeno. Depois você parte para a escrita conforme a lição pede. Ou seja, o Preparemo-nos é muito simples. É só estudar bem o livro do facilitador, depois estudar bem a lição, chegar com segurança, apresentar para eles e a primeira lição já está feita. Ao final de cada aula, vamos tirar um minutinho para perguntas e dúvidas. Pergunta a ele, faça daquele momento um momento gostoso, de que eles podem se expressar e você vai criando cada vez mais um melhor relacionamento com seu aluno, não é? Fala para eles, estou aqui para ajudar. Agora você conhecerá o nosso módulo 1. Esse módulo é um módulo mais complexo, mas não mais complicado. Ele utiliza a mesma metodologia que nós utilizamos no módulo anterior, que é o Preparemo-nos. Claro que vale reforçar que no manual do facilitador, cada lição está bem discriminada como ela deve ser feita. Aqui você tem o tema, o que vai ser aprendido, quais são os objetivos e que atividades você vai desenvolver com seus alunos. Não se esqueça do manual do facilitador. Ele é a chave para o sucesso desse método, tá? Pois bem, esse é o módulo 1, a capa do que nós vamos ver agora, chamado de Nossas Necessidades, módulo 1. Eu vou tomar aqui a lição 3, que é a lição Saúde, tá? Como um exemplo. Por exemplo, nessa lição 3, também começaremos como começamos lá no Preparemos. Se nós vamos falar de saúde, nós vamos introduzir esse tema com eles numa forma discursiva, em debates. Cuidado para não trazer debates muito acalorados, posições políticas muito fortes, não é? Permita que esse ambiente seja um ambiente gostoso, de discussão e que agregue à sua aula valor.
não é? Então você vai trazer, se é saúde, vamos pensar um pouco sobre o que cuidar da nossa saúde pode nos trazer. É uma pergunta que você pode fazer. Aqui você vai falar sobre lavar as mãos, higienização, né, dos alimentos, né? A questão da limpeza de nossa casa, né, do ambiente que a gente vive, né? A questão da prática esportiva. Saúde engloba muitas coisas, a qualidade do nosso sono. Tudo isso pode ser debate, né? Você pode perguntar assim, o que é que você vê nessa figura que lhe lembra saúde? Essa é uma boa forma de você discutir e debater cada figura dessa. E aí nos encontramos com um painel. E você vai fazer exatamente a mesma coisa que fez lá no Preparemos com as vogais. Você vai apresentar para eles o painel, você vai apresentar para eles as letras e vamos comandar a leitura dessas letras. Vamos lá? Aqui nós temos uma figura que nos lembra saúde. Aqui ao lado está escrito a palavra saúde. A primeira letra dessa palavra saúde é o S. Leia comigo. S. S. O S tem esse som de S, não é? Então você vai deixar claro para eles o som do S. Você vai ler S, o S, né? Aí eles podem até brincar na hora, aí você vai dizer sim, mas veja só. Aqui nós temos, por exemplo, o T. O T já tem um outro som. Você vai falar que nós temos um tomate, né? Digam comigo tomate. Aqui está escrito a palavra tomate, a primeira letra da palavra tomate e até uma outra letra que também está dentro da palavra tomate é o T. Então você vai falar esse estalinho, o T, T, né? E aí eles vão lendo T, T, esse som do T, tá certo? T, T, S, S, do S. Depois que você apresentar esses sons, lembre-se que eles já aprenderam as vogais no Preparemo-nos. Então você pode relembrá-los que se eu junto o som S com o A, que eles já aprenderam, eu faço o Sa. Se eu junto o T do tomate, o T do tomate, com o E que nós já aprendemos lá, eu faço o T do tomate, T. Entendeu? É assim que eles vão aprendendo a unir o som, a figura e a palavra de uma forma integral. Bem, e aí você continua com eles construindo as sílabas com S e T. S com A, eu posso formar o Sa, o Sé. Perceba que a abordagem não foi... Você pode estar pensando, pô, mas isso é mecanicista. Não, não é, porque ela vem de uma contextualização, ela vem de uma apresentação da palavra de forma integral, ela vem de um exercício neurolinguístico que vinculamos o som da letra e da palavra ao seu significado. A partir daí, essas partes de palavra vão começar a ganhar nova forma, tá? Existe uma cama metodológica anterior para a gente começar a aprender as partes das palavras. Afinal de contas, palavras também são feitas por partes, né? Então, essa parte daqui, ó, da metodologia, ela não vai ser explicada agora, porque ela vai ser explicada quando eu for falar de um livrinho chamado Ficheiro, que tem alguns mecanismozinhos de auxílio que serão utilizadas nessa parte. Daqui a pouco a gente fala sobre eles. Você vai seguir então com a escrita dentro do mesmo modelo que aprendemos no Preparemo-nos. Lembre-se, primeiro formar no ar a letra, o T, né? O T aqui, o pequeno, tá? E depois pedir para eles escreverem dentro do quadro do livro deles e depois eles vão escrever dentro das pautas. É só seguir o que está na lição. Nessa parte da lição, talvez vocês possam estar estranhando agora, porque vocês ainda não leram, não viram a lição 1, a lição 2, né? A lição essa é a terceira lição. Esses personagens dessa história já estão presentes, eles já conhecem. O livro é todo
concatenado com a história de uma família para que crie aí uma linha narrativa de interesse para que eles terminem o livro. Então, na hora que vocês forem fazer essa parte da lição, vocês vão auxiliá-lo a identificar, vocês vão ler com ele a foto de... Aí você vai ler moto, Helena, maleta, lê, suma e tosse. Vocês acham que essa foto é de quem? Eles vão dizer Helena. E aqui eles vão poder escrever Helena olhando para essa palavra daqui. Lembre-se, aqui já está na lição 3. Eles já serão capazes de fazer isso. Ok? Aqui seguimos. Olha o texto. Todo final de lição tem um texto onde eles vão conhecer quem é Nino, quem é Mateus, e assim eles vão construindo essa linha narrativa, ok? E lembre-se que ao final de toda a aula você vai abrir um espaço, um ambiente para tirar todas as dúvidas, abrir para perguntas, não é? E ajudar os seus alunos na construção das próximas lições. E agora vamos ver o módulo de matemática. Você pode estar dizendo, matemática, geralmente um bicho-papão, né? Vocês vão ver que a nossa matemática não está preocupada com aquelas abstrações ou complexidades da matemática mais acadêmica. É a matemática do dia a dia, não tem nada que se preocupar. São adições, subtrações, não é? Mais para frente, multiplicações, divisões, ou seja, as 4 operações, tamanhos, dimensões, escalas, conceitos muito simples. Eu quero apenas reforçar uma coisa com vocês sobre a questão da matemática. Geralmente, o adulto não alfabetizado, ele tem conhecimento matemático desenvolvido. Você pode estar, se você nunca trabalhou com um adulto não alfabetizado, você pode estar espantado com essa informação. Lembre-se, às vezes a falta do letramento ou da capacidade de ler um alfabeto formal faz com que eles desenvolvam outras formas e outras sensibilidades no mundo. E uma delas, às vezes, é o raciocínio matemático. Então, muito cuidado ao explicar uma operação matemática como uma adição e uma subtração e querer impor um método que você aprendeu lá atrás. Muitas vezes eles têm os métodos próprios, mas o resultado sempre chega lá. Então, respeite o método do seu aluno. Ele sabe muito às vezes, você vai ficar espantado, você pode apostar. Mais uma vez, ao terminar a lição, abra para perguntas, tire dúvidas e um último conselho. Antes de ir para toda a lição de matemática, faça a lição em casa antes. Eles precisam ver segurança em você. E se na hora, às vezes, a gente parece que está inseguro numa continha, alguma coisa lá, eles podem perder a confiança. Então são 2 conselhos que eu dou sempre. Faça a lição antes e respeite a vivência do seu aluno, ok? Por fim, conheceremos o nosso ficheiro. O ficheiro não é um módulo de aprendizado. Como eu falei para vocês, é um livro ferramenta. Nele você vai encontrar algumas fichas que farão parte da construção da sua aula. Dentro da lição, você seguindo o manual do facilitador e o livro, você vai perceber que tem lá uma área indicativa. Construa com o auxílio do ficheiro essas palavras. Que fichas são essas? Essas aqui. Repare que aqui tem escrito preparemo-nos em cima, a unidade 1, a unidade 2. Então existem todas as partes que são trabalhadas separadamente em cada lição. O que é que o aluno vai fazer? Cada um vai receber um ficheiro, eles vão recortar as partes da palavra da lição do dia. Você pode estimulá-los a trazer um estojinho para ir guardando, porque essas partes vão sendo agregadas no futuro, unidas, elas vão sendo somadas para a construção das novas palavras nas lições que vão vir adiante. Também essas fichas, elas têm tanto a figura, não é, como a parte da palavra que eles aprenderam referente àquela figura. Isso é para reforçar o método daquilo que a gente já falou, de ver a figura, conectar com o som, conectar com a imagem da palavra, e daí é que a gente vai
para a parte da palavra, ou seja, do geral para o particular. Essa é a forma mais eficiente de aprender ou de ser alfabetizado hoje. Temos réguas, não é? Nós temos material, aquele velho material chamado material dourado, né, antigamente, para auxiliar nos exercícios de matemática, com o uso da tesoura, tá? Relógios. Como vocês viram, é um material extremamente rico. E chegamos ao final do nosso curso. Vamos fazer uma pequena revisão? Ao longo das nossas aulas, nós falamos sobre nossa metodologia. Lembre-se, no Manual do Facilitador você encontrará muito mais informação sobre o nosso marco teórico. Não deixe de ler esse livro, é precioso. Também apresentamos cada livro que será utilizado. Vale ressaltar que após um número X de lições, vocês vão perceber que dentro do próprio livro existem aulas de reforço, que vocês podem se deter ali para fortalecer tudo aquilo que foi aprendido nas suas próprias aulas. Use a criatividade. O que é que eu quero dizer com isso? Não fique presa ao método no sentido de, eu só posso fazer isso. Não! Sabe aquelas imagens, por exemplo, que a gente apresenta e debate? Você pode trazer também imagens da sua casa. Por exemplo, se a lição é sobre saúde e você não encontra ali uma imagem que você acha adequada e que pode lembrar eles uma curiosidade, um aspecto importante, você traz para dentro da sala de aula. Use a sua criatividade, não fique presa a uma metodologia. Não se esqueça de escutar os seus alunos. O feedback dos seus alunos é muito importante. Escute, veja o que é que pode melhorar, veja se há alguma coisa no ambiente que está atrapalhando, né? A ideia é fazê-los crescer e evoluir dentro da necessidade deles. Escutá-los é fundamental. Guarde o material com carinho. Lembre-se que esse material é riquíssimo e, infelizmente, no nosso país, nem todos têm a oportunidade de ter um material como esse. Também estimule a seus alunos a guardá-los com bastante carinho. E lembre-se, o livro do facilitador serve para os 2 níveis do curso, ou seja, tudo o que você precisar está nesse livro. Guarde-o com carinho, você vai utilizar muito esse livro. E chegamos ao fim, então, do nosso curso, da nossa capacitação. E eu queria terminar com uma frase do criador do método, Frank Laubach. O analfabeto não deixa de ser uma pessoa instruída pelo fato de não saber ler e escrever. Ele é apenas uma pessoa isolada do conhecimento formal. Promover a alfabetização é mudar a consciência dessa pessoa, reintegrando-a ao meio em que vive e colocando-a no mesmo plano de conhecimento dos direitos humanos fundamentais. Lembre-se, você não está participando ou fazendo apenas uma pessoa ler. Lembre-se, você pode estar transformando verdadeiros diamantes brutos em pedras preciosas, em joias preciosas. Muito obrigado pelo seu desprendimento de assistir esse curso, de querer ser um facilitador. Somos extremamente gratos por você nesse momento e queremos desejar a você muito boa sorte.